Ô, Luiz, vamos aproveitar para ver uma pergunta que eu achei interessante aqui do Leonardo Soares. Ó, ele pergunta assim: durante a pandemia, diversos setores sofreram uma aceleração forçada na digitalização. Como isso é visto quando falamos da regulação de sinistros e quais mudanças podemos observar no setor? Qual a sua visão sobre isso aí, Luiz? Bom, interessante a pergunta, Leonardo, obrigado. O que nós acompanhamos hoje no mercado é que a evolução ela vem acontecendo de uma forma global, né? Todas as empresas elas vêm se transformando nesse universo de tecnologia e de digitalização. E tem uma camada que ela acontece muito antes da etapa da regulação e da etapa da investigação, que é a etapa da aceitação também, né? Então, hoje você já tem empresas, seguradoras que usam de inteligência artificial para fazer uma análise de comportamento e cruzamento de dados, para já pegar logo na entrada, né, A quais fraude. são as oportunidades e pegar a fraude logo no começo, né? Então, Exato. isso é nítido e é visível, né, como as seguradoras elas vêm se posicionando nesse sentido e estão acompanhando muito bem esse processo. Sim, sim, muito bem. Além dessa etapa inicial, que é a etapa da aceitação, né, quando o segurado ou quando um cliente ele tem a intenção de fazer um seguro, análise de documento hoje, né, toda a parte de análise documental, e aí essa parte de análise documental ela entra também na primeira etapa, na etapa de aceitação, mas na etapa de regulação do sinistro, né, a partir do momento que o sinistro é avisado, né, e começa todo o processo de análise, o cruzamento de dados com o documento também já tem inteligência artificial. E as seguradoras e reguladoras elas estão se reinventando e acompanhando esse processo para trazer maior agilidade. Naturalmente, a gente entende sempre que a tecnologia ele é o único meio de você garantir eficiência no processo, quando na verdade não é somente, né? O cruzamento de dados é que ele te leva a tomar sempre a melhor decisão. E como que isso pode acontecer também além da tecnologia? Quando você cria comportamentos, aí eu estou voltando um pouquinho no que você trouxe no início, né? Quando você começa a perceber, poxa, qual é a proporção e o impacto em relação a esse sinistro que acaba de ser aberto? Então, é um sinistro que tem um alto valor? Qual é a recorrência desse sinistro dentro dessa gama de valores? Então, quando você começa a criar algumas ranges dentro desse processo, você também faz algumas validações, só com sinalização de indenizo já ou não indenizo, né? Entendendo de que o comportamento do segurado, sempre é importante colocar isso, né? Qual é o histórico dele, assim como quando ele renova, ele recebe uma bonificação, né? A gente Exato. sabe também que a recorrência e a frequência dele de sinistralidade, aí aqui eu não estou falando do mercado, eu estou falando de fato do Uhum. segurado, né? É Exato. que vai te dar um comportamento. Assim como a Serasa ela tem um score, né? Assim como hoje em vários sites nós somos avaliados por score, né? O processo do score ele também é aplicável em uma etapa de regulação e que isso também é uma inovação, né? A inovação é sempre você fazer algo que você sempre fez, porém de uma forma melhor e que traga um resultado positivo para todas as pontas. Então, espero Exatamente. que tenha respondido por completo aí a pergunta do Leonardo, mas esses são os principais, né, movimentos que as seguradoras e o mercado vem fazendo e acompanhando em relação à parte de tecnologia. Inteligência artificial na etapa de aceitação, inteligência artificial também com validação de documentos depois que um sinistro é aberto, e hoje o Sindicante Digital ele também está preparado para fazer essa validação de documentos, e a etapa processual, que é onde você tem uma equipe ali debruçada no processo, avaliando o comportamento, avaliando o dado, avaliando o histórico, avaliando frequência, Aí nós para poder entramos numa colocar união mais forte ainda, né, de pessoa e processos digitais, né, Luiz, por assim Exatamente. dizer, né? Exatamente. Obrigado O, pela pergunta, Leonardo.
Obrigado mesmo, Leonardo. Realmente fez a gente refletir aqui. Eu achei interessante, nessa pergunta dele, eu captei uma expressão ali, sofreram uma aceleração forçada na digitalização. E realmente foi, né, Luiz? Porque pegou, assim, de surpresa o pessoal, né, isso tudo que passou pelo mundo, né? Mas mesmo assim, durante essa digitalização forçada, nós tivemos aí uma empresa fundada analisando ponto a ponto, tete a tete, cada situação para desenvolver um produto de qualidade. E é uma coisa que faz falta. Sabe por quê, Luiz? Voltando um pouquinho a essa área da regulação, mesmo já tendo todos esses processos, o que acontece? Quando faz a contratação, às vezes o segurado passa ali exemplarmente. Aí até ocorrer um sinistro, alguma coisa muda, pode mudar na vida da pessoa, Uhum. alguma coisa acontece, aí ela pode se ver forçada a usar o seguro para cometer uma fraude. Aí nós temos a digitalização e a análise mais uma vez no processo. Isso aí. Então, aí às vezes acontece isso, o segurado ainda assim é correto, acontece um sinistro, aí ele fala, não, mas correu tudo bem, né? Se agora, será que se eu fizer um, e se eu montar um? Aí entra também de novo aí o perito e a análise. Por que eu estou te falando isso? Só para mostrar, por exemplo, eu já trabalhei com uma seguradora uma vez que ela pagou uma indenização da mesma TV de 47 polegadas, ó, 4 vezes. Porque ela só fez assim, não tinha uma ferramenta igual a de vocês que cruzam esses dados Uhum. e sempre cai com um analista diferente. Ele analisava, passava para frente. Até que um dia caiu com um, ele falou assim: não, mas. Aí ele foi analisar mais a fundo, não, mas tá estranho. Eu conheço, eu Todo ano. conheço, eu conheço essa história, né? Eu Com conheço certeza. isso daqui, esse comportamento ele tá sazonal. Levantou uma bandeirinha e aí o cara. Aí todo ano, no mesmo período, a mesma TV. Aí na quinta vez passaram lá a regulação para a gente fazer, fui lá, fiz análise, e ele reclamava que era uma TV 4K. Cheguei lá, a televisão era antiga, não dá nem para descrever, de plasma, daquela antiga, não é nem aquele gabinetezinho fino que a gente vê hoje. Aí eu falei para ele, ô meu amigo, é a quinta vez que você está reclamando dessa TV aqui, eu já estou vendo que era assim. Aí sumiu, nunca mais reclamou. É, Agora já passou mais uns 5 anos e ele nunca mais reclamou. esse daí é um personagem que, se a gente não der uma atenção especial, quem paga no final da conta é o Exatamente. bom ator, né? Porque Isso que você está falando é muito legal, porque exemplifica, né, um pouco do que eu estava comentando sobre a análise do dado e como as exatamente isso. É isso que eu tecnologias queria falar. e a digitalização do processo ela facilita. Aqui a Facilita. gente não quer fazer nenhum tipo de mensagem de que o ser humano ele comete erros a todo momento, mas nós temos base de dados que vêm de sistemas legados e sistemas diferentes, né? A massa desse dado ela é muito crítica. O histórico dessa massa de dados e dessas informações, quando ele é muito longo, você não consegue perceber. Então, esse caso que você trouxe, que é de uma TV, ele pode acontecer com um caminhão. E Exatamente. se o cara fizer, se ele tiver o mesmo comportamento para um sinistro de caminhão e ele acomete uma fraude a cada 2 anos, qual é o valor médio de mercado de um caminhão aí, de uma cegonha? O valor é altíssimo. Né? A gente está falando aí de uma média de 300, 400 mil reais um caminhão. Pode ser que eu esteja errado, tá? Não olhei ao fundo aqui, mas algo em torno disso, ou até mesmo um trator. Quer dizer, se o cara fizer isso a cada 2 anos, a cada 3 anos, em 12 anos, em 18 anos, ele vai cometendo uma única fraude a cada 3, a cada 2, e que se você não tem, né, uma inteligência tecnológica para te cuspir esses dados, te dar essa informação, se você tem que ficar minerando esse dado de uma forma manual, acaba sendo suscetível ao erro Não e a vai. perda, a perda ela acaba sendo maior. Quem perde? Seguradora e o segurado, que é o bom ator, né? O cara que ele Exato. tem um comportamento transparente, ele é honesto, ele paga as coisas em dias.
Se ele não atrasa, ele vai lá e se posiciona, olha, poxa, realmente eu atrasei, e naturalmente isso vai fazer parte do comportamental. E é justamente isso, porque você faz esse cruzamento de dados, aí você chega lá, ele renovou o seguro durante 4 anos com a seguradora. Na época que isso ocorreu, a média de um seguro residencial era na faixa de 350 a 500 reais por ano. Se ele pagou o valor máximo aí dessa média de 500 por ano, foi 2.500 reais. E a cada ano ele levava 2.500 ou mais da TV, porque na época, por exemplo, uma TV 47 4K, quando saiu, era quase 4 mil reais. Então, você veja só, aí você transporta isso para essa análise que você fez, por exemplo, falando do automóvel ou de um caminhão, olha para que estratosfera de valores nós vamos subir. Então, se não tiver uma ferramenta que cruza esses dados de forma célere, né, com coisas precisas, e como você falou assim, nos costos dessa informação, a seguradora está perdida. Exatamente. E quem vai pagar, além da seguradora, como você disse, o próprio segurado, tendo em vista que aí vai subir o valor da pólice, o valor do prêmio, né, que ele paga, então sofre as pessoas boas. E por isso é importante, além das pessoas se conscientizarem e entender mesmo que elas não queiram ser um profissional da área, mas entender como que funciona um processo de sinistro, como que funciona e quais são as garantias que ela tem com o seu seguro por parte da seguradora, para que elas também conheçam os canais de denúncia, né? As seguradoras hoje elas oferecem esses canais de denúncia para quando você perceber que tem alguém querendo cometer algum tipo de comportamento ou querer levar vantagem com um comportamento ilícito, né? Querendo cometer uma fraude, é possível também denunciar. E no final da conta, todos nós seremos beneficiados, né? Porque se tem algumas pessoas que ainda acham que o seguro é caro, né? Uma boa fatia desse valor ele está embutido por conta de alguns maus atores aí que acabam cometendo essas fraudes. Alguns maus atores, alguns maus elementos. Maus elementos, exatamente. Mau elemento é melhor classificado, né? Porque quando, para mim, acaba fez fraude, ele é um mau elemento. Ô Luiz, nós temos mais uma pergunta. Uma consideração. O Edwin que escreveu o livro contigo, a gente se conheceu lá no Copades, né? Inclusive, um abraço para o pessoal do SESI Internacional, Dica, e Edwin Granados. Ele tem uma abordagem que é assim, ó, se de 100% da etapa, 80% é indício que o cara está fraudando, ele não merece nem atenção, né? Então, assim, o fraudador, ele não merece atenção. Então, uma coisa, assim, uma análise que eu vi. É um elemento mesmo, né? Até uma parábola, uma ilustração que a pessoa fez um comparativo, fazer o contraste. Você está vendo lá na lagoa um animalzinho, ele tem pena, tem bico de pato, tem pezinho de pato e faz quaquá. O que ele é? Só pode ser um pato. Então, essa é uma análise assim, simplória, né? Mas que se adequa quando você começa a fazer determinados levantamentos, né, do comportamento, esse cruzamento de dados, né, Luiz? Exatamente. Se tem muitos indícios de fraude, é praticamente certeza que a fraude está ali, né? Que a fraude está ali, né? Nós temos mais algumas perguntas aqui, Luiz. O que você acha? Vamos embora. Nós vamos responder mais algumas, e nós já estamos em quase 1 hora de live, Luiz. Você acha que dá para estender mais um pouquinho por causa do pessoal? Vamos embora, o tempo é nosso. Vamos embora. Então tá bem. Está correndo a nossa vamos lá. Quais tipos... O Renato de Jaú. Renato, muito obrigado. Esse aí sempre está presente nas minhas lives. Vamos lá. Quais tipos de ferramentas hoje são utilizadas para confrontar dados dos salvados ou reclamados? Uma vez que na vistoria de constatação não temos qualquer tipo de ferramenta. Então, pelo que eu entendi, o Renato ele quer saber se existe hoje no mercado alguma ferramenta que faz esse confronto para saber os dados entre salvado e os itens reclamados. Existe isso, Luiz? Existe através de reconhecimento de imagem, né? Então, vamos colocar aqui como um exemplo uma peça que ela pode ser de um veículo que ela pode ser salvada ou não, tá? Então, você faz o reconhecimento de imagem e, naturalmente, esse reconhecimento da imagem, ele te gera um dado.
E aí é através desse dado que você começa a fazer cruzamento. Então, você pega, por exemplo, a imagem de uma peça original, de uma peça que não tem nenhum tipo de avaria, e confronta com o dado, e aí a gente está falando de dados, espaçamento, altura, a coloração, né? Então, as tecnologias elas já começam a fazer esse confronto. E, naturalmente, esse dado ele vai para um banco onde você cria esse cruzamento e toda vez que entrar uma nova peça dentro desse exemplo que eu estou trazendo, ele vai cruzando isso e vai entregando algumas informações que, na maioria dos casos, em alguns casos, né, determinados casos, ainda assim vai precisar do profissional para abrir essas duas imagens e validar junto com a tecnologia, com o cruzamento da tecnologia, para falar, puta, realmente está fazendo sentido. Porque da mesma forma que nós comentamos que o ser humano está suscetível ao erro quando ele tem bases gigantescas para avaliar manualmente, a tecnologia, às vezes, ela também comete o seu erro, né? E a melhor parte é você ter pessoas gabaritadas para poder estar avaliando isso. E dizer se aquele salvado, né, ele pode ser recuperado de fato ou não pode ser recuperado. Mas respondendo à pergunta do Renato, de fato, hoje já existem tecnologias nesse sentido e que ela pode, com certeza, apoiar os profissionais que fazem esse trabalho de vistoria, por exemplo, de peças ou até mesmo de veículos. E, Luiz, agora que ele fez essa pergunta e você deu essa resposta, e realmente muito esclarecedora, o sindicante digital ele pode ser preparado para suportar também esse tipo de situação? Bom, fazer um banco de dados de imagens e fazer essa confrontação, ajudar cruzando esses dados? O nosso bem maior é o cruzamento de dados, né? A gente sabe que a jornada do processo, quando você fala de eliminar algumas etapas para facilitar a vida das pessoas que utilizam, né? Ela é extremamente importante. Agora, toda essa jornada, ela te gera um dado. Então, da mesma forma que nós fizemos uma analogia com a frequência de abertura de sinistros para uma TV, e que só na quarta vez você pega esse comportamento, da mesma forma, a gente fala sobre o registro das imagens que são inclusas, é feito o upload ali, né, dentro da nossa solução, e isso se transforma em um dado no nosso banco. Então, esse dado ele vai ser sempre cruzado com alguma coisa. Então, TVs 47 polegadas, 4D, beleza. Qual que é o comportamento dela? Qual que é a frequência de sinistro para esse tipo de TV? Qual é a região que nós temos a maior incidência e a maior quantidade de sinistro? O que é regular e o que é irregular? Aqui eu estou trazendo só alguns exemplos, né? Quando a gente entra muito mais no detalhe, tem muito mais cruzamentos a serem feitos. Mas hoje sim, é possível, e tudo que é transacionado na jornada, por todos os personagens, né? Vai se transformar num dado. Vai se transformar num dado para que isso te entregue informação, tanto para a seguradora quanto para a reguladora, e até mesmo para o profissional que está em campo, que hoje ele faz um trabalho de controle dos seus processos no Excel. Exatamente. Né? Uma das queixas, né, que nós pudemos identificar conversando com esses profissionais foi justamente, poxa, eu tenho que fazer o meu controle aqui dentro do meu escritório, eu salvo tudo isso numa pasta do meu computador, crio um Excel para eu ficar controlando tudo na mão. Uma vez que ele transaciona tudo isso dentro da nossa solução, ele já tem o compilado de informações e o relatório que ele também precisa acompanhar dentro ali da sua jornada e dentro daquilo que ele entende que faz sentido. Sim, legal, Luiz. O Renato aqui, ó, ele continua por que ele fez essa pergunta. Olha a história que ele conta aqui, ó. A minha pergunta se baseia em uma vistoria que fiz de uma TV. Fiz um atendimento em 2 anos consecutivos por 2 companhias distintas. Acredito que foi pela mudança na hora de renovação do seguro. Mas, para minha sorte, azar do segurado, eu tinha o número de série através da vistoria anterior e era a mesma, fraude na cara dura. Eu já peguei um sinistro desse jeitinho aí. Então, e é isso, né? Ele trouxe
porque a gente não vai ficar entrando tanto no nível de detalhe, mas às vezes é importante porque um detalhe muda tudo num processo, né? O número de série, quando você registra ele num banco de dados e vai fazendo um acompanhamento, Você pegou o é número isso. de série, aí você é o RG do equipamento. Exatamente. Para falar que só tem um jeito, eu não estou ensinando não, mas só se ele pegar e lá e arrancar o número de série da TV. Eu tô falando, Luiz, porque faz, viu? Eu já peguei caso sem o número de série, porque o cidadão, né, já devia estar na terceira, quarta seguradora com a mesma TV. Eu vou trazer um caso aqui também que eu pude pegar aí, trabalhando ao longo do tempo e acompanhando, né, o comportamento dos números dentro da nossa solução, que era de um aparelho celular, né? Então, em uma determinada região, tinha uma frequência muito alta de sinistro e que era indenizado por um aparelho de celular de valor alto. Beleza? Beleza. E aí você começa a ver, né? Poxa, quais são as regiões, quais são os endereços, né, que estão abrindo sinistro, quais são os parceiros e lojas mais próximas que estão vendendo e fazendo esse seguro, tá? Quando você vai a campo, as pessoas colocavam o endereço em uma ilha. E para chegar a essa ilha, não tinha como o profissional, não tinha como ninguém chegar na ilha. Então, quer dizer, o cara ele não precisou raspar nada, ele só colocou o endereço de uma ilha onde ele sabe que ela é inacessível. Ninguém vai chegar lá. E ele vai chegar lá. Então, assim como o número é a ilha do Lost. A Ilha de Lost. Lembra da série? Boa. Exatamente. A Ilha de Lost. Então essa você ter o confronto e a análise de dados de uma forma muito bem apurada, você consegue chegar em situações extremamente inusitadas, né? E pegar coisas e fazer a recuperação de uma forma muito positiva para trazer saving para todo mundo. Uma mensagem interessante do Leonardo Mota, Léo lá do Rio de Janeiro. Léo, grande amigo meu aí também, na área da regulação de sinistros. Olha que ele falou que algumas seguradoras estão pedindo para o prestador pegar o salvado e quebrar. Olha o nível que chegou a situação, né? Bom, chegando nesse caso, né, validando de que realmente é isso, aí todo mundo está perdendo, né? Todo mundo está perdendo no processo, porque não vou entrar em tanto no detalhe, mas quando a gente tem uma peça, por exemplo, um salvado, recuperado, isso naturalmente favorece a cadeia. Quando você fala de peças que são descartadas aí à torta à direita, por exemplo, você recuperar isso também tem um viés ecológico, né? E que é muitíssimo importante, é o que a gente precisa hoje. Então, assim, é um tema que se a gente for falar aqui, ele vai abrir bastante... Se a gente for falar, por exemplo... e a gente vai filosofar muito dele. A gente vai ficar aqui horas, porque se a gente pegar só o tema salvado, o que as companhias poderiam fazer para minimizar custo, para ajudar no meio ambiente, o modo de descarte, recolhimento, que a gente vê que as companhias não dão muita atenção, principalmente nos ramos elementares, né, que você mexe com um notebook, uma TV, eles não se importam em ir lá e recolher o salvado, que aí gera essas situações que nós estamos exemplificando aqui, né, porque não recolheu o salvado, ficou lá, vamos mudar de segurador e usa ele na outra agora e vou fazendo meu dinheiro. É assim que funciona. Então, assim, a gente ficaria aqui discutindo horas e horas. É um processo que, infelizmente, se isso acontece, todo mundo sai perdendo, né? Toda a cadeia de produção sai perdendo. Ô Luiz, você tem mais alguma informação que você gostaria de passar para nós sobre o Sindicante Digital? Só para a gente já ir finalizando aqui, pessoal, se tiver alguém com mais uma pergunta, nós temos tempo para pelo menos mais uma, tá? Que agora o Luiz ele vai fazer uma recapitulação aí, vai fazer uma conclusão aí de tudo que nós falamos até agora. Bom, acho que é isso, né? A gente pode explorar aí as principais etapas, né? E qual é o nosso propósito. Nós somos uma solução tecnológica, não somos uma empresa de sindicância. Dentro dos nossos valores, a gente está extremamente disposto e engajado com as equipes que trabalham junto com a gente, tanto das empresas de regulação quanto com as seguradoras, de
apoiá-los nesse processo de transformação digital. A gente sabe, né, que existe uma diferença entre a tecnologia e o digital. O digital ele começa pela sua mentalidade, pela forma em que você trabalha, como que você olha ao detalhe do processo, como que você está disposto a aprender com os erros, né, para fazer melhor, fazer de forma diferente e que isso seja escalável tanto numa linha de produção quanto numa linha de crescimento. E mais do que oferecer o meio, que é a plataforma, que é a nossa solução, que é o Sindicante Digital, a gente também tem uma equipe parruda e bem gabaritada e disposta a apoiar nesse processo. E quem quiser conhecer mais, vou repetir aqui, o nosso site é sindicantedigital.com.br e ou caso queira falar direto com um dos nossos canais, ou entra no LinkedIn, ou entra no Instagram, no nosso Facebook, no site, entre lá no Fale Conosco, ou mande um e-mail para contato@sindicantedigital.com.br. Roberto Bispo mandando um abraço aí para gente. Parceirão, né? Parceiraço, Roberto Bispo. Roberto Bispo é o nosso CSO aí do Sindicante Digital, uma figura extremamente importante. Léo também responsável pela tecnologia. Leonardo Soares, uma figura e que ele traz toda a parte de infraestrutura, toda a parte sistêmica, toda a parte de engenharia de dados também, inclusive. Alexandre e Eduardo, que é o pessoal do nosso time de experiência do cliente e experiência de usabilidade, né? Que é o X e o Y. Abraço aí para todo mundo também. O próximo que eu quero entrevistar aí, nas próximas oportunidades, vai ser o Roberto também. Quero saber a história dele, apresentar para o pessoal aqui e como ele chegou nessa parceria aí com vocês. É isso aí. Vamos ver se ele vai aceitar o convite, né? Aceita, pô, com certeza. O Bispo é um cara que curte bastante e ele tem bastante conhecimento e informação para compartilhar. Não tenho dúvida que vai ser bem rico esse bate-papo. Aí tem mais uma pergunta aí, o Luiz. Sabemos que foi feita pelo Ivan Luiz, é um xará seu aí, ó. Sabemos que os fraudadores estão sempre buscando novas formas de atuação. Como o Sindicante Digital atua em relação a novas práticas de fraude? Existe essa preocupação em monitoramento? Olha, rapaz, essa pergunta foi boa, hein? Pergunta interessante. O Sindicante Digital já pensa no futuro? Opa! Ivan, obrigado pela mensagem. Ivan Luiz aí, um grande amigo de São Paulo, já trabalhamos juntos, a gente está sempre conectado aí, batendo um papo. Vou tentar responder aqui a sua pergunta, tá? Sim, hoje nós estamos preparados para avaliar esse tipo de comportamento, né? E se antecipar a uma possível fraude. Vai entrar um pouco naquilo que eu comentei sobre, vou dar um exemplo ao que as empresas hoje fazem, criando alguns scores e análise de comportamento. Né? A gente sabe que o modus operandi ele vai sempre mudando, ele vai sempre sendo reinventado. Quando você para ver uma figura ali, né? Poxa, quero fazer isso porque é diferente. Mas quando você tem uma análise de dados muito bem estruturada, trazendo sinalizações e um monitoramento preciso de o que é um comportamento sadio. O que é um comportamento sadio? É o cara que é transparente, que ele não tem um histórico de sinistralidade, e quando a gente fala de sinistralidade, não quer dizer que ele não pode ter sinistro, mas que quando ele teve o sinistro, a documentação estava em dia, né? Ele não teve nenhum tipo de negligência na hora de passar as informações relacionadas ao perfil dele. Você vai criando informação e subsídio para se antecipar quando aparece algo fora do normal, né? Então, quando você vê o cruzamento, inclusive, do relato do aviso do sinistro, né? Isso gera um comportamento padrão, e a gente sabe que a vida ela não é padrão, cada um tem a sua forma, mas você vai criando alguns modelos de que se entrar algo diferente, de que, opa, isso daqui, né, não entrou na bandeira verde aqui do nosso monitoramento. Ela ficou amarela, beleza, vai para uma segunda condicional, faz mais um cruzamento do dado do comportamento e da informação e também o cruzamento documental e que vai para uma linha vermelha. Indo para a linha vermelha, aí é o momento das pessoas atuarem, porque aí só profissionais assim como o Ti, gabaritados para chegar e falar é fato ou não é fato para a seguradora poder tomar a sua decisão.
Ô, rapaz, obrigado aí pelo profissional gabaritado, hein? Ainda estou aprendendo ainda. Tem uns cidadãos aí que estão com a gente na live aí que, rapaz, é de tirar o chapéu. Tem muito conhecimento. É isso aí. Ô, pessoal, então, assim, foi um grande prazer, né, receber o Luiz aqui no meu canal, trocar esse bate-papo aqui, essas ideias. Rapaz, foi realmente muito excelente e enriquecedor para mim, né, porque a gente é vivendo e aprendendo cada vez mais. E observar, ver, né, o desenvolvimento dessa plataforma, dessa ferramenta e como ela ajuda de forma grande na elucidação e na celeridade do processo de sinistro. Luiz, isso aí é uma coisa assim muito inovadora. E Eu agora, aqui, eu agradeço aí, né? Nós nos conhecemos no ano passado, mas criamos uma relação muito forte e também uma parceria muito forte, né? A gente tem se ajudado muito. Então, poxa, para mim é um grande prazer estar aqui contigo, tendo esse bate-papo, uma pessoa ilustre e referência no mercado de seguros, né? Quero dizer aqui que hoje o Sindicato Digital ele já traz um ganho de eficiência de 53%, ou seja, se hoje você soluciona um processo em 10 dias, você vai para 5 dias. 5 Se você dias, o que soluciona é ele em isso? 20 dias, ele vai para 10 dias. Isso naturalmente tem um impacto muito forte na marca, Com que certeza. reflete a experiência do cliente ali, né? E naturalmente aumenta o saving tanto da seguradora quanto, né, dos profissionais que estão atuando em campo ali, né, que acabam fazendo mais processos e tendo mais recebíveis. E a satisfação das pessoas que já usam hoje, ela é de 94%, ou seja, para quem conhece aí do CSAT, né, que é a pesquisa de satisfação feita, os profissionais que já utilizaram, né, eles responderam que estão 94% satisfeitos com a experiência de usabilidade da nossa solução. Então, tem bastante coisa Veja boa. só, Quem não né? conhece ainda, vem conhecer. Que alta taxa de aprovação, né? Então, realmente, assim, não é uma coisa feita por alguém que está se aventurando, não. É uma coisa feita com análise, com dedicação. Então, pessoal, eu vou deixar depois aqui os contatos para todos aí. Nós temos pessoas que depois vão assistir essa live, pessoas que são da área de seguros, que eu conheço aqui em Portugal, aí no Brasil, outras reguladoras de sinistros. Então, já fica a oportunidade para vocês conhecerem não somente o Luiz, mas essa plataforma, mais essa solução. É mais uma coisa para agregar aí no seu funcionamento como seguradora, como reguladora de sinistros, como uma empresa de sindicância mesmo, para que você tenha ali processos realmente qualificados. Você entregar lá na seguradora bater o olho, olha, que serviço bem feito. Análise de dados com a análise comportamental, não tenho dúvida, estou pagando. Na análise de dados comportamental, não tenho nenhuma dúvida. Posso negar aqui tranquilamente com embasamento E técnico. padronização dos relatórios, né? Quando a gente fala Exato, de padronização, são de eixos, né? exato. Não que a gente não que a gente está burocratizando ou congelando o processo. Ele é maleável, mas ele traz uma uniformidade para a interpretação ela ficar facilitada tanto para quem recebe quanto para quem envia, né? Então, acho que são muito bem reforçado por ti aí, são coisas que hoje já são validadas, a gente tem números bem positivos e nós estamos sempre aí à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida e falar mais sobre o assunto, né? Conversar é sempre bom. Eu aprendi bastante coisa aqui. Espero que a gente também tenha levado algum tipo de informação aí para o Com pessoal que está certeza, acompanhando a com gente. certeza, Luiz. Pessoal, não vão embora da live ainda. Eu vou me despedir do Luiz aqui. Depois, se ele quiser continuar acompanhando, ele acompanha também. Mas eu tenho um recado final para todos vocês aí. Né? Um próximo projeto que eu estou desenvolvendo, uma próxima live, e eu quero ver a opinião de vocês todos. Vê quem saiu aí, se vocês conhecem, passa um zap para ele e fala para voltar, porque Pode tem informação voltar. importante para dar para vocês. Isso aí. Luiz, vai agora descansar, ficar um pouco com a sua família, e muito obrigado por essa ilustre presença aqui. Espero grande sucesso para você nessa empreitada com o Sindicante Digital, para toda a equipe aí envolvida, porque vocês têm na mão um produto que é realmente um tesouro.
e vale a pena todo o esforço e dedicação que vocês estão fazendo. Não desista desse projeto, tá bem? Continue sempre levando avante. Com essa taxa de aprovação e do modo como ele acelera em mais de 50%, tem tudo para caminhar sempre bem e para frente. Obrigado mesmo, Luiz. Eu que agradeço aí pela contribuição, pelo convite. Uma honra sempre poder falar contigo. E sempre que quiser, a gente pode bater um papo novamente. Boa noite. Boa noite, Boa noite, muito pessoal. obrigado Obrigado pelas perguntas.